Oi, tudo bem? Aqui é a educadora Bruna e hoje a gente vai estudar um pouco os usos da vírgula. Mas como são muitas regrinhas, eu preferi começar trazendo quando a gente não deve usar vírgula. Então, circunstâncias em que a vírgula não cabe. Tudo bem? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para não ficar muito maçante. Não devemos usar a vírgula entre o sujeito e o verbo. Epa, vamos ter que lembrar o que é o sujeito e o que é o verbo, tudo bem? Olha lá essa oração. A cidade mais próxima fica a 2 quilômetros. Vamos identificar o verbo fica. O que fica a 2 quilômetros? A cidade mais próxima. Então, conseguimos achar o sujeito e o predicado. Então, não devemos usar vírgula entre o nosso sujeito, a cidade mais próxima, e o verbo, o fica. Vejam como fica errado. Eu coloquei a vírgula de maneira errada e coloquei um X em cima dela. Então, não devemos usar vírgula entre sujeito e verbo, tá bom? Também não usamos vírgula entre o substantivo e o seu adjunto adnominal. Epa, mas o que é adjunto adnominal? Vamos relembrar? Como o próprio nome já diz, o adjunto adnominal é um termo que vem junto ao nome. Ele pode qualificar, determinar ou restringir esse nome. A gente encontra ele como um artigo, um pronome, um numeral ou um adjetivo. Como assim? O céu cinzento indica chuva. O que vem junto do nome do substantivo? A palavra cinzento, qualificando esse céu, né? Ele estava cinzento. Então, a palavra cinzento é o nosso adjunto adnominal, aquela palavrinha que vem junto do nosso nome. O aluno estudioso passou de ano. Quem passou de ano? Olha o sujeito ali. O aluno estudioso. E o predicado passou de ano. Quem está junto do nome? Esse adjetivo, estudioso, está perto do nosso substantivo aluno. Então, ele é o adjunto adnominal. Não devemos colocar vírgula entre o substantivo e o adjunto adnominal. Entre aluno e estudioso não há vírgula, está errado. A gente também não usa vírgula entre o verbo e o seu complemento. Ixi, o que é complemento do verbo? Vamos lembrar? Os complementos verbais são os objetos indiretos e os objetos diretos. O objeto indireto é um complemento verbal que ele vai se ligar ao verbo pela preposição que é exigida pelo verbo. Que preposição? Pode ser a, de, em, com, por. Vamos ver como isso acontece. Olha o exemplo. Acredito em você. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, em você é o objeto indireto, porque tem uma preposição aí, tem o em, certo? Então, o complemento do verbo, chamado objeto indireto, porque tem uma preposição. Já o objeto direto é o complemento do verbo que vai se ligar a ele sem preposição. Então, não tem preposição. Como assim? Olha o exemplo. Não vi ninguém. Olha lá, você tem um complemento verbal, você tem um objeto direto perto do vi, né? Do ver. Mas esse ninguém não está ligado a nenhuma preposição. Então, ninguém é chamado de objeto direto, certo? Ele é um complemento verbal. Então, de acordo com a nossa regrinha, a gente não vai usar vírgula entre verbo e o seu complemento. Olha lá o exemplo. O aluno estuda português. Então, quem estuda português? O aluno. O aluno é nosso sujeito e estuda português é o nosso predicado.
Olha lá o verbo estuda. Temos um objeto direto, né? O complemento desse verbo é a palavra português e não há preposição. Então, é um objeto direto. Não devemos colocar vírgula. Ó, eu coloquei um X na vírgula. Não tem vírgula entre o verbo e o seu complemento. Não coloquem, tá bom? Então, nesse vídeo a gente viu que não devemos usar vírgula entre o verbo e o seu complemento, entre o substantivo e o seu adjunto adnominal e entre o sujeito e o verbo. Tudo bem? No próximo vídeo, a gente vai ver quando que a gente usa a vírgula, tá? Mas focar em quando a gente não usa já é um grande avanço. Um beijo.